Na mansão à beira-mar, a cerimônia atingia o ápice, como se a água da maré atrasasse o relógio para a hora exata em que tudo pudesse mudar. O salão, vestido de ouro e silêncio, respira nos passos contidos dos convidados, o tilintar das taças marcando cada suspiro. Mara, com a idade gravada no rosto e a mão firme sobre a borda da cadeira, observava os gestos, a forma de sorrir da noiva, o orgulho discreto do noivo. Ela não era a estrela da festa, mas era quem mantinha o eixo da casa firme no escuro que insistia em assombrar as paredes. Durante a recepção, o filho lhe entrega o celular. A tela se fecha antes que qualquer convidado perceba. Mara segura o objeto frio como uma testemunha, o peso revelando mais do que palavras poderiam dizer. O vidro da tela parece prometido de segredo, e por um instante ela leu que o celular não deveria ter revelado ali, entre o salpicado de champanhe e o perfume caro que perfuma o ar. A mensagem chega sem ruídos, uma conspiração envolvendo a futura esposa e a sogra, um jogo de alianças escondidas sob a relação pública. Ela sente o peso aumentar, não apenas na mão, mas na mente, onde cada lembrança da casa se aproxima como uma linha traçada com tinta invisível. A mensagem aponta que a noiva pretende manter a calma após o casamento para pegar dinheiro da sogra, uma técnica sutil, codificada, que só quem viveu o peso de dívidas sabe decifrar. O texto não grita, avisa, sugerindo que o ganho virá em silêncio quando todos imaginam a harmonia. Mara fecha os olhos por um instante, contido, ouvindo o eco das taças e o sussurro de passos que parecem querer se aproximar para ouvir menos. 60 segundos, pensou ela. 60 segundos para decidir como agir diante de uma verdade que não pede licença para entrar. Ela sabe que qualquer revelação pública pode quebrar o que resta da cerimônia, e com ela, o futuro do filho. O filho volta a aproximar-se, o rosto pálido de quem sabe que a hora é de segredo, não de confissão pública. Ele pede, com um murmúrio que quase não chega aos ouvidos, para que a notícia permaneça escondida enquanto o ritual se desenrola. O relógio bate invisível na parede, um lembrete de que o tempo não espera por moralidade quando a reputação está em jogo. Mara entende o peso da escolha, guardar a informação e permitir que o casamento siga, ou expor a trama e enfrentar o preço que vem junto com a verdade. Ela respira pelo nariz, sem mostrar a mão que treme, e devolve o celular discretamente ao filho, com um aceno leve que não compromete o que não pode ser contado ainda. A sala fica mais tensa. O convidado principal erige uma oferenda de vinho, gesto que parece inocente, mas carrega a própria difícil leitura de confiança. Camila cruza o salão com a graça de quem busca a aprovação, e o noivo troca um olhar rápido com Mara, um lampejo que diz mais do que todas as palavras. Entre taças, risos programados e a iluminação que dá à mansão o brilho de uma pintura, Mara percebe olhares cruzados, sinais mínimos que, somados, dizem que nada está claro e tudo pode desabar a qualquer momento. A respiração dos presentes se torna secreta, cada pausa parece uma pausa na própria vida. O peso do segredo, verdadeiro ou não, fica ali, pairando, antes que qualquer decisão pública possa ser tomada. Em meio ao murmúrio de bênçãos, Mara respira fundo e coloca o celular no bolso da memória, não da jaqueta, mas do tempo que resta antes de tudo mudar. Um silêncio respeitoso desce sobre a sala, como se o ambiente inteiro soubesse que a metade da verdade pode derrubar mais do que uma promessa de amor. O cheiro de jasmim dos buquês invade a sala, misturando-se ao perfume caro e ao cheiro da madeira polida, lembrando que a aparência de perfeição é uma casa construída sobre segredos difíceis de manter. O peso do celular volta à palma da mão, uma testemunha concreta da conspiração, não apenas uma notícia de periferia. Camila evita olhar Mara de frente, uma pista sutil que, para Mara, não é apenas uma hesitação, é a primeira linha de teste. A evasiva revela o jogo que Camila joga: carisma público, segredos no bolso, uma rede de influências que não admite falhas. Mara lê esse comportamento como quem lê uma carta antiga, cada gesto piscando uma pista de que tudo pode não ser o que parece. No fundo, o salão continua a celebrar,
Mas Mara vê o mundo por trás das cortinas. A sogra, a filha de Mara e o futuro que está sendo moldado por uma mão invisível. Enquanto a música baixa e uma nova rodela de convidados se aproxima para o brinde, Mara sabe que precisa escolher sem ruídos. Há uma murmurante tumulto de pensamentos, uma voz que não se cala. Denunciar agora mudaria tudo, talvez para pior, talvez para melhor. O dilema não está apenas entre proteger a família ou expor a trama. É entre manter a casa inteira estável ou arriscar tudo para salvar quem pode sofrer mais tarde. O peso na mão é a prova de que decisão tem custo e que cada escolha carrega uma dívida moral que não pode ser coberta com sorrisos públicos. Você manteria segredo para proteger a família ou falaria a verdade, custe o que custar? Mara observa Camila, que sorri com a própria calma, mas uma sombra de segredo atravessa o labirinto da casa, deixando a pergunta no ar. Quem está realmente em jogo? Naquela manhã, Mara desceu as escadas com o peso de uma sombra que não era dela, atravessando o corredor até a biblioteca da mansão. O silêncio parecia ter gosto de madeira polida e promessas antigas, e o ar cheirava a jasmim misturado com o frio das janelas abertas para o mar. Ela não buscava provas para acusar alguém. Buscava respostas que pudessem explicar o alcance daquela conspiração que já pairava sobre o casamento do filho. O relógio na estante marcava o tempo de uma investigação que começava sem aviso. Primeiro, Mara abriu uma gaveta esquecida, onde eram guardados os arquivos da sogra. Entre recibos, contratos e cartas que cheiravam a polícia de papel, ela encontrou uma nota antiga, rabiscada à mão, com números que pareciam dívidas e nomes de investidores externos. A caligrafia era tremida, como se quem assinou tivesse perdido a linha de raciocínio no meio da frase. A nota falava de dinheiro que entrava por caminhos tortos, de dívidas que apareciam de súbito e de alguém com acesso a peças-chave do tabuleiro financeiro. E havia, discreta, uma frase que fazia rolar um peso pela garganta. Quando tudo depender do dinheiro, quem segura a corda é quem sabe onde puxar. Mara piscou 2 vezes. O peso da ideia não cabia mais na cabeça. Era uma pista que ligava o passado ao presente, uma linha que podia explicar por que a riqueza ainda importava tanto para Camila. Logo depois, Ana entrou na sala de música, com o rosto marcado pela curiosidade que só as mulheres da casa sabem carregar. A menina, com voz baixa, contou que ouviu uma conversa entre Camila e o noivo, em que a noiva deslizava uma finesse de futuro vitorioso, um ultimato para manter o casamento, para proteger a fortuna, um tom de quem sabe que a dependência financeira é uma arma que não precisa ser proclamada. Foi dito como se fosse cuidado, mãe, sussurrou Ana, olhando de relance para a porta como se temesse ser ouvida. Mara sentiu o chão tremer sob a própria certeza. Não estava ficando enganada sozinha. A filha, de olhos vivos, acrescentou que Camila falava de garantir tudo enquanto eles ainda podiam. A frase pequena, dita com naturalidade, pesou como uma sentença. Ana deixou escapar uma linha que cortou o silêncio. Fortunas que não são apenas de sangue, Mara. E ali, naquele corredor de ecos, Mara compreendeu que o segredo não era apenas sobre quem paga a conta. Era sobre quem decide quem fica e quem parte. Foi quando Helena Costa, advogada da família, entrou na conversa com a frieza de quem conhece o ritmo dos tribunais. Em voz firme, ela explicou que não havia espaço para suposições. Dados não são evidências até que estejam documentados, Mara. Precisamos de provas legais, não de boatos. A orientação foi prática: registrar, preservar, catalogar. Nada de ações precipitadas. Mara, com a cabeça latejando de perguntas, resolveu o que não poderia adiar. Começou a reunir tudo, em silêncio, criando pastas discretas, uma para conversas, outra para mensagens, outra para contratos. Na manhã seguinte, ela prometeu manter tudo sob controle, sem alarmar ninguém, sem expor o que ainda não era prova. O toque de seda dos vestidos das mulheres na casa ali perto era um lembrete de como as aparências podiam ser o fio que costurava uma teia de segredos. O som do carimbo de uma pasta emoldurou a decisão de Mara de manter tudo organizado, sem pressa, mas também sem falhas. Enquanto Mara mergulhava na documentação, Ana soltou outra pista que cortou o ar entre as 2 gerações. Camila não é apenas uma noiva ambiciosa,
disse a filha com a franqueza de quem aprendeu a ler as entrelinhas das conversas de salão. Quando falam de dinheiro, não se referem apenas à casa nova. Falam de uma vida construída com base em dívidas, promessas quebradas e favores que se pagam com silêncio. A frase não soou como suspeita, soou como uma confirmação de que a ameaça não era apenas uma ameaça, mas uma ponte para um passado que ainda vibrava na sala de estar. Mara, ao ouvir, percebeu que não estava diante de uma jovem manipuladora apenas. Estava diante de alguém que sabia jogar com o tempo, com as redes de poder que cercavam a sogra e o noivo. A atmosfera mudou, e com ela a chance de enxergar além da superfície. O clima na casa, que já era de tensão contida, ganhou um novo componente: a dúvida pública. Camila, em público, exibiu aquele apoio exagerado à sogra que parecia quase religiosa, uma demonstração de benevolência que contrapunha a sombra que pairava sobre a aliança entre noivo e futura esposa. Mara observou da borda da sala, onde a luz da tarde engoliu as figuras, o sorriso de Camila ampliando-se nos rostos que participavam do ritual social. Os convidados bateram palmares em uníssono, brindes se ergueram e o aplauso soou como aprovação para uma máscara que não colocava tudo em evidência. A façanha pública reforçava a fachada de harmonia, mas também riscava a linha entre o que era normal e o que era uma tática para manter o poder. E no meio disso tudo, Mara sentia que sua reputação também seria posta à prova, não pela verdade em si, mas pela forma com que a verdade fosse recebida pela sociedade que a cercava. No coração de tudo, uma nova certeza foi acesa. As peças não eram apenas rumores. Havia uma lógica, uma sequência de ações que conectava o passado da sogra com o presente do casal. O silêncio deixava de ser apenas uma opção e começava a aparecer uma estratégia para ganhar tempo, para que Camila pudesse consolidar sua posição antes que alguém pudesse dizer o que era real ou não. Mara sabia que precisava agir com cuidado, ainda que o coração quisesse agir com urgência. A cada passo, a cada descoberta, o jogo se complicava, e o tempo, que antes parecia interminável, agora corria com a urgência de uma investigação que não admite falhas. Quando o dia terminou, Mara guardou as evidências em pastas seladas, revisou as anotações, alinhou as datas com as pessoas certas e olhou pela janela para o mar que parecia afastar o peso de tudo que ela carregava. A cidade lá fora continuava com sua cadência de festas e aparências, mas dentro da casa havia uma rachadura que precisava de uma faca de precisão para ser tratada. A dúvida pública crescia. Quem, afinal, tinha entrado no tabuleiro com o objetivo claro de puxar as peças para onde não deveriam estar? E, mais importante, quem poderia realmente confiar? Foi nesse momento que Mara tropeçou em algo que não esperava. Entre as pilhas de papéis, uma carta antiga com o selo da sogra repousava ao lado de uma anotação que não fazia parte do conjunto de dívidas. Uma menção a alguém que sempre esteve próximo, alguém que sabia onde tudo estava guardado e que, se necessário, poderia guardar segredo com a mesma firmeza com que traçava planos. Ana, que observava à distância, murmurou sem olhar diretamente para Mara: fortunas que não são apenas de sangue. Era uma pista que ligava tudo ao passado, uma lembrança de que a riqueza, a lealdade e o poder não nasceram do nada, mas cresceram sobre a involuntária cooperação de quem podia, de fato, manter segredo. E naquela linha, Mara viu que o próximo passo não seria apenas desconfiar, seria confirmar, com provas, o que já vinha se insinuando há tempo. Assim, naquela metade do caminho, Mara percebeu que o fio não parava no presente. O passado tinha peso suficiente para puxar o presente para dentro da teia, e o tempo, como sempre, não perdoava quem esperava demais. E a pergunta, inevitável, não era mais se haveria de agir, mas como agir sem destruir o que ainda restava de família, honra e futuro. Depois de ouvir as palavras de Ana, de entender o alcance das dívidas, de registrar cada detalhe, Mara sentiu que precisava de mais do que coragem. Precisava de uma linha clara, de uma estratégia que não brincasse com a justiça, de uma verdade que pudesse ser mostrada sem ferir os que não eram o objetivo da denúncia. Tudo isso ficou impressando-se no ar, como a tinta de um documento que ainda não foi assinado, mas já é parte da história que começava a ganhar contornos.
Mara ergueu o rosto, sem rir, sem descer o tom da voz, apenas com a certeza de que não poderia mais recuar. O que começara como um sussurro entre roupas de gala evoluía para uma navegação com regras próprias, onde cada gesto carregava um risco, cada respiração era um julgamento, cada olhar trazia uma consequência. E no meio disso tudo, a verdade parecia uma vela que tremia, pronta para vacilar, mas ainda acesa o bastante para não apagar. Então, em meio ao ruído dos saltos, aos sussurros de convidados e ao tilintar de taças, Mara soube que o caminho para a verdade, por mais árduo que fosse, precisava ser percorrido sem colocar a própria integridade em risco desnecessário. E que, se o passado escolhesse o momento de emergir, ela estaria pronta para encarar não apenas a verdade, mas o custo que vinha com ela. Mara encontrou, enfim, uma documentação que sugeria que a sogra já suspeitava de Camila, mas não contou tudo. Naquela manhã, Mara, a mãe protetora da família, rondava a saída da sala de festas, com a postura firme de quem sabe ouvir sem julgar. Do lado de lá, Camila, a noiva futura ambiciosa, recebeu uma ligação anônima na tela do celular, e por um instante o sorriso pareceu queimar na face dela antes de se recompor com a naturalidade de quem domina a moldura social. A voz do interlocutor não se entendia, mas o recado era claro. Acelere os planos. Não exista hesitação. Camila guardou o aparelho, respirou fundo e caminhou em direção ao salão, como se a pressa fosse parte do seu personagem público. Naquela mesma órbita de peso, Mara recebeu um sinal distinto. A sogra, uma mulher de traços frios escondidos sob o silêncio elegante, abriu um recibo antigo de papel amarelado que dependia de uma gaveta esquecida. Ela me chamou, sutil, para perto. Diz que já viu esse jogo antes e que houve uma chantagem há anos dirigida a uma geração anterior da família. O relato não era só memória para Marlene. Era uma peça que encaixava com as sombras que Mara já tinha sentido desde o início. A confissão não veio como um confessionário. Veio como um lembrete de que as alianças nesta casa são jogadas com cartas que não devem tocar o chão. Ana, filha de Mara, observava de longe, segurando a própria curiosidade, como quem segura o fio de uma linha que pode puxar revelações à superfície. Naquela tarde, o noivo, o rosto público da união, deixou claro que não queria expor nada sem rodeios. Em frente à multidão, ele negou qualquer ação precipitada, pedindo que tudo fosse coberto por silêncio até que as evidências fossem sólidas. A posição do rapaz não soava apenas prudente. Parecia uma linha traçada para evitar o desgaste de uma cerimônia que já pesava por si. Mara percebeu a resistência não como oposição simples, mas como um sinal de que Camila sabia esconder o que havia por trás do encanto que exibiam na frente de todos. Camila, por sua vez, mantinha a pose de bondade pública, porém seus gestos, as entrelinhas dos sorrisos, revelavam uma estratégia para manter a máscara intacta. À noite, Helena Costa, advogada de Mara, reuniu informações com o parco ruído de papéis que se moviam sob a mesa. Ela delineou um plano de coleta de evidências sem alarmar Camila, com o caco de cuidado jurídico que a prática exige. Registrar conversas, conservar mensagens, montar um dossiê que pudesse resistir a qualquer auditoria. O objetivo era claro: não chegar à pressa da acusação, mas preparar o terreno para uma verdade que não pudesse mais ser ignorada. Mara ouviu as instruções com a pele arrepiada, sabendo que cada registro poderia se tornar o elo que faltava para desmontar a fachada sem incendiar a casa. Enquanto isso, Camila lançava olhar calculado para as pessoas ao redor, evitando o contato direto com Mara, como se a distância física fosse também uma barreira emocional. O peso da noite trouxe o primeiro dilema mais explícito. Para Mara, o tempo parecia se comprimir. Manter o segredo para não desmoronar a cerimônia ou revelar tudo e arriscar a integridade de todos. A dúvida não era uma frase filosófica. Era uma sequência de ações onde cada decisão carregava custo. O ar da mansão parecia mais denso do que o usual. Taças ainda com reflexos de vinho, passos que ecoavam vagos pelos corredores, e o sutil perfume das flores que não ousavam cobrir o medo que assomava nos olhos de Mara.
A casa, de certa forma, já falava em silêncio sobre um peso que não cabia mais nos ombros de apenas uma pessoa. Entre a atenção de todos, um fio de foreshadowing apareceu de forma tangível. Ana soltou uma frase breve, quase sem perceber, sobre fortunas que não são apenas de sangue. E Mara houve de sentir que a linha que separava lealdade de ambição já não era tão clara. Em meio aos rumores, a tensão aumentou, e a conversa entre Mara e Helena ganhou um ritmo de tomada de decisão. Ao mesmo tempo, Camila manteve a pose, mas o olhar dela, por trás do sorriso, carregava uma matéria de traços que não se apagariam com palavras educadas. Foi então que a audiência recebeu uma pergunta direta, uma oportunidade para o público reagir. O que você faria no lugar de Mara? Proteger o futuro do filho ou expor a verdade, custe o que custar? A pergunta pairou em meio ao som baixo das taças, como uma vela que não quer apagar. Mara não respondeu em voz alta, mas as ações que se sucederam indicaram que o peso da decisão não seria simples. Ela não poderia mais fingir que não via o que a evidência já insinuava desde o começo. Camila não apenas vestia a benevolência para ganhar a confiança dos que cercavam, como já havia apresentado sinais de que o casamento era apenas a primeira linha de um plano maior. Na última hora, Mara reuniu Ana de forma discreta para ouvir um segredo ainda mais antigo, que ligava as finanças da sogra a uma rede de investidores externos. Helena, por sua vez, aproximou Mara de uma linha de ação que não requer violências, apenas a precisão da lei para que Camila não pudesse sair sem consequências. O ambiente se tornou de uma expectativa quase gáfica, onde cada movimento parecia contido para não trair a urgência do momento. E ainda que a reputação de Mara pudesse estar em risco, a revelação parecia inevitável. Mara estava mais perto de agir do que ninguém imaginava. Mara decidiu compartilhar as evidências com Helena para evitar o pior. Mara aproximou-se de Camila num corredor secundário, onde a música ainda soava nas paredes, mas o ar já estava carregado de silêncio. O celular da noiva piscava sob a iluminação âmbar, como uma testemunha tímida que não quer falar. Mara segurou o objeto com firmeza, o peso de uma evidência que precisava de tempo e de coragem para ser apresentada. Camila ergueu o que parecia um sorriso cordial, aquele sorriso que sempre ensinou a própria máscara a trabalhar sozinha. "Você tem algo a me dizer?" perguntou Mara, voz baixa, sem alarmar ninguém. Camila inclinou o tronco, cruzou as mãos sobre o vestido e respondeu com a calma de quem administra uma crise sem sujar as mãos. "Só o necessário para que todos rememberem quem sou." A troca foi rápida, econômica, mas suficiente para acender a suspeita na penumbra. Mara não precisava construir um caso inteiro ali, bastava manter a pressão sutil, como quem sabe que o silêncio é também uma arma. E então Camila tentou o movimento que Mara esperava, oferecer um fio de ouro para calar o resto. "Não convém mexer com o que não nos interessa", sussurrou a noiva, deixando no ar um convite velado para que Mara guardasse a verdade à risca. O peso da aliança de Mara em seu dedo sumiu de repente, trocado pela sensação de que, se recusasse, o que ainda poderia ser protegido desmoronaria. O momento terminou com um amago de negociação não verbal, cada um calculando a distância até o ponto em que a justiça se tornaria pública ou ficaria presa no peito. Naquela tarde, a sala de convivência da mansão recebeu a reunião que não era, oficialmente, uma assembleia de família. O noivo chegou cercado de sorrisos que pareciam luzes tensas, e a família do noivo reuniu-se para entender o que Mara sabia, ou fingia não saber. Camila chegou pouco depois, trajando a habitual benevolência, que para os olhos parecia suficiente para banir qualquer sombra. O peso das perguntas flutuava no ar. Quem sabia de tudo? Quem falaria primeiro? Quem decidiria a ética diante de uma verdade que poderia destruir uma imagem de prosperidade? Os olhos buscaram Mara, mas foi Helena quem abriu a porta para o que viria a seguir. Um testamento social que mostrava como a reputação pode se desfazer com um único olhar de julgamento. A cada gesto, Camila tentava reforçar a fachada de fidelidade à sogra, um comportamento que, aos poucos, começou a receber a lâmina do rótulo público. No salão, as taças tilintaram,
O perfume caro preencheu o ambiente e a plateia escolhida por Camila aplaudiu com a naturalidade de quem não percebe que está colaborando com o encobrimento. Mara observava. O silêncio, ainda que estratégico, pesava mais que qualquer palavra. Era meio da tarde quando Mara recebeu um sinal de que o chão social começava a tremer sob a fachada. Um suspiro coletivo percorreu a sala quando Ana, a filha, levantou a voz com uma prudência que costumava guardar para momentos de verdade, não de crise. Ana fez perguntas diretas sobre a natureza das dívidas e sobre quem, afinal, poderia sustentar a mentira caso algo fosse às claras. A cada resposta evasiva, Camila recuava um passo, mas não abandonava o palco. A máscara permanecia intacta, apenas com uma linha rarefeita de nervos na lateral da boca. Foi nesse instante que Mara lembrou o peso do protocolo que os cercava. Evidências não se inventam, apenas se registram com paciência. Ao mesmo tempo, Helena, de costas para a sala, ajustou a pasta que carregava, sinal de que a cautela não havia acabado. Ela delineou, em voz baixa, uma estratégia de coleta de provas que não alarmaria Camila e, ainda assim, permitiria que a verdade chegasse com a força necessária para sustentar qualquer ação futura. E, em meio àquela tensão, a repulsa social que já pairava sobre Camila começou a ficar visível aos olhos de quem já tinha visto o suficiente. Os sorrisos se tornaram apatia, os aplausos, hesitações. Naquela tarde, a reputação de Mara tampouco ficou intacta, mas o custo da revelação ganhou um rosto claro. Não era apenas uma madre de família protegendo seu lar. Era alguém que, pela primeira vez, deixava ver a linha entre integridade e coragem. Você pode sentir a justiça neste instante? Pergunta que ecoa em quem observa, mesmo sem estar no epicentro dos corredores da casa. Como reagiria diante de uma verdade que pode desintegrar uma vida inteira sem garantias de que não haja represália? Comente o que você faria, leitor, enquanto as vozes se elevam e o mundo parece conter a respiração por um segundo que parece durar mais que o tempo. Ao cair da noite, Helena aproximou-se de Mara com um ar de confidência contida. A polícia não deveria aparecer como força de choque, mas como guia, uma linha que traçaria os contornos legais sem transformar uma cerimônia em tragédia pública. Helena tinha 2 passos à frente. Não apenas garantir que Camila não pudesse improvisar uma defesa fácil, mas também assegurar que qualquer movimento próximo à sogra fosse protocolar, documentado e justificado. A ideia de ação legal, apesar de pesada, trazia a Mara um tipo de alívio. Não seria uma explosão de acusações, mas uma sequência de passos calculados que atraíssem consequências previsíveis. As provas reunidas ao longo das semanas, conversas gravadas, notas antigas que haviam sido reunidas pela rede de proteção familiar e o registro de acordos que, à primeira vista, pareciam gestos de gentileza, ganharam uma nova função, não apenas para o imediato, mas como um mapa para o que viria a seguir. Camila, por sua vez, começou a sentir o peso do tempo como adversário. Cada minuto que passava sem resposta clara era uma vela apagando de forma lenta, uma evidência sua própria que poderia agora retornar em forma de perguntas públicas. Foi Ana quem, naquela noite, adicionou a peça que desfez a ideia de que Camila poderia continuar mantendo o segredo sem que nada mudasse. Uma década de segredos familiares que ligavam Camila aos parceiros da sogra. Uma linha de ligações que, para Mara, explicava muito do comportamento da noiva. Ana apresentou documentos, cartas antigas e uma linha de proteção que parecia ter sido costurada com as mãos de várias pessoas, todas aparentemente diferentes, mas movidas pelo mesmo objetivo: preservar a imagem da fortuna sem considerar o custo humano. O fundo da sala respirou comigo. O pano de seda dos vestidos, o carimbo de uma pasta, o peso de uma senha que não era apenas simbólica. A cada detalhe, Camila perdia uma pequena parte da sua acolhida pública, e com isso, o caminho da história, que já não era apenas sobre dinheiro, tornava-se uma batalha entre quem merecia vontade própria e quem tentava manter o poder dos vínculos familiares intacto. A cada passo, Mara sentia a corda do dilema se estreitar.
Expor Camila publicamente seria um golpe que podia destruir um casamento, uma linha de parentesco, a reputação de uma mãe que, por outra parte, ainda carregava o fardo de proteger o filho. Manter o segredo, por outro lado, arriscava que a violência simbólica de Camila pudesse crescer, alimentando acordos sombrios que, de algum modo, também atingissem Mara. Helena, com firmeza prática, abriu a possibilidade de uma saída que não exigisse sangue, uma linha de ação que pudesse salvaguardar a sogra, manter o casamento sob uma tênue esperança de reconstrução e, ao mesmo tempo, cortar a arma de Camila. Acabou por dizer, com uma voz que não admitia dúvidas, que havia espaço para uma justiça sem derramamento. E enquanto isso, Ana revelou que Camila não estava sozinha nesse labirinto. Havia alguém mais por trás das cortinas, alguém com uma agenda longa o suficiente para explicar cada sinal de falso desprendimento que a noiva usava como escudo. No meio da noite, Mara levantou os olhos para a janela e viu o luar derramando prata sobre a água da baía. Ela respirou fundo, lembrando-se de como, há pouco, Camila tentara manter a ilusão de bondade com gestos públicos, com palavras que pareciam sinceras, mas que cheiravam a artifícios. Camila sabia que o tempo jogava contra ela, que cada reunião familiar, cada aperto de mão, cada relatório de imprensa podiam se tornar uma falha fatal. A pergunta que ontem parecia apenas uma hipótese, expor ou proteger, agora tinha contornos mais nítidos. A vida das pessoas que amava e a de Mara dependiam da decisão correta. E, no entanto, a cidade, a imprensa invisível do juramento real da família, esperava por respostas mais urgentes do que a paciência que uma mãe pode se permitir quando o coração pulsa em descompasso entre ética e proteção. Camila não tolerou ficar sem resposta. Na manhã seguinte, diante de uma plateia que já aprendia a ler as entrelinhas, ela recostou-se na cadeira com a pose de quem sabe que o jogo não terminara, apenas mudou de mesa. Mara, ao seu lado, manteve a expressão serena, mas o peso da decisão não cabia mais nos ombros de uma única pessoa. A distância entre o que era certo e o que era conveniente se tornou um precipício. E, para que não caíssem todos ali, Helena abriu caminho para uma última linha de defesa, uma via de proteção que poderia manter o legado sem que alguém fosse esmagado pela violência que, neste ponto, parecia apenas uma sombra mínima, ainda assim real. E quando Ana levantou o olhar, a luz revelou uma verdade adicional que ninguém havia imaginado. Camila, por trás da máscara, tinha uma ligação direta com o passado financeiro da sogra, uma linha que conectava o presente ao que havia sido decidido há muito tempo. Camila tentou encobrir o que sabe, mas uma testemunha inesperada aparece com uma fita que derruba todas as máscaras. Naquela manhã, Mara desceu pelo corredor da mansão e sentiu o chão tremer sob o peso das manchetes que já invadiam os celulares dos convidados. A divulgação de Camila tinha se espalhado como chuva ácida sobre a cerimônia, e cada foto mostrava a noiva em sorriso perfeito, enquanto a verdade invisível se acomodava nos cantos: dinheiro, dívidas, juramentos financiados. A imprensa fantasiava apenas o que os olhos podiam ver, mas Mara sabia que por trás das condecorações e das vozes agradáveis havia uma máquina pronta para triturar reputações. O tilintar das taças soava como pequenas sirenes de alerta. Os passos apressados no corredor pareciam acompanhar o relógio que correu contra a verdade. Em meio ao perfume caro e às conversas cuidadosamente polidas, Mara permitiu-se olhar para a própria imagem refletida no vidro da porta. Mãe, advogada, guardiã de uma família que, ao menos ali, deveria parecer inteira. Ela sentiu a intuição, sempre presente quando o preço era alto demais, pulsar na nuca, lembrando que o silêncio, hoje, podia custar mais do que qualquer segredo revelado. À tarde, o noivo apareceu no corredor com a expressão de quem carrega um fardo que prefere não dividir. Disse com voz contida que a cerimônia precisava seguir adiante, que qualquer acusação poderia manchar o que já estava pronto para ser celebrado. Mara o ouviu sem interromper, o rosto neutro, mas nos olhos cintilou o peso do dilema: proteger a imagem da família ou deixar que a verdade respingasse em todos os presentes.
O noivo repetiu que a verdade seria melhor tratada pela justiça, não pela praça pública, e pediu que Mara não se precipitasse em conclusões. Ela manteve o silêncio, mas o silêncio não era ausência. Era uma decisão já tomada, um freio de mão que segurava a impulsividade de uma mãe que teme perder o filho para uma corda torcida de interesses. Cada respiração parecia medir o custo de expor ou ocultar, e Mara registrou mentalmente que o tempo trabalhava a seu favor apenas se ela soubesse onde colocar as peças certas na hora certa. Mais tarde, Ana, a filha de Mara, puxou a mãe para um canto discreto do jardim, longe do burburinho. Ela contou em voz baixa que ouviu conversas sobre um ultimato de Camila ao noivo, como se fosse um acordo para selar a relação e, ao mesmo tempo, manter sob controle as dívidas que pairavam sobre a sogra. Mara sentiu o chão faltar por um instante, mas a jovem revelação acendeu um fio de clareza. Não estava sozinha. Havia sinais que conectavam Camila a um passado de negociações familiares que poderiam explicar o ardor com que ela fingia benevolência. Em meio aos segredos, Mara encontrou uma pista que pesou como uma verdade antiga. Uma carta de proteção, assinada pela sogra, escondida numa gaveta quase esquecida, que prometia amparar Mara caso algo acontecesse. A carta não era apenas um documento. Era o lembrete de que havia alguém disposto a pagar o custo de manter a família inteira de pé, mesmo que fosse à custa de algo que todos desejavam conservar acima de tudo: a aparência. Mara guardou a descoberta na memória, registrando cada detalhe como uma linha em um processo que poderia salvar ou condenar. À noite, Helena Costa, advogada de Mara, reuniu-se com a mulher para traçar o caminho legal sem alarmar Camila. Em cima da mesa, os documentos carimbados contavam uma história de proteção e de uma rede de juristas que já haviam visto esse tipo de jogada antes. Helena orientou Mara a documentar tudo discretamente, a registrar conversas, mensagens e contatos relevantes, para que no momento certo a evidência pudesse ser apresentada com segurança. Enquanto o processo se desenrolava nos bastidores, Mara percebeu que a casa, antes palco de um casamento, tornara-se laboratório de justiça. Cada sala, cada porta, cada silêncio era uma peça que precisava ser manuseada com cuidado. O barulho das chaves na porta de uma sala adjacente anunciou a entrada de alguém. Não era o conselheiro de família, mas alguém que poderia mudar a direção de tudo. A tensão cresceu na sala, como se as paredes soubessem que o jogo havia saído do privado para o público. Você apoiaria ações legais, mesmo que custe a reputação da família? Mara sentiu o peso da pergunta rondando o ar, o confronto entre honra e proteção. A cidade já observava. A notícia não havia parado de se espalhar, e cada replicar de Camila na frente da sogra parecia mais uma tentativa de segurar o rastro de poder. Àquela altura, a sogra mostrou que não era apenas vítima, mas alguém capaz de acender uma vela para guiar a família para uma linha de defesa que não passasse pela violência. A cada passo, Mara reconhecia que o preço não era apenas uma reputação manchada, mas a possibilidade real de desmantelar redes que tinham sustentado o elo entre riqueza e segredo por décadas. E no íntimo, a mãe percebeu que o tempo não era inimigo, mas ferramenta. Se a lei pudesse absorver o choque, poderia também redirecionar o rumo sem derramar sangue. Nesta virada, o peso emocional das escolhas começou a redefinir tudo. A revelação de Camila, o apoio discreto da sogra, as decisões de Helena, as dúvidas do noivo, o silêncio da filha que observava. A cidade assistia a uma mudança de status. A reputação não era apenas o que os outros pensavam, era o que a família decidia fazer com aquilo que parecia insuperável. Mara, entretanto, manteve firme o pé no chão, não abriu mão do que era justo, mas soube reconhecer que há necessidades que só a lei pode enfrentar, sem que ninguém saia sem perdas. O caminho que ela escolheria precisava, acima de tudo, preservar a dignidade sem desprezar a verdade. E a cada passo, a carta de proteção, tesouro escondido, que insinuava a possibilidade de salvar sem sacrificar, ficou mais clara na mente de Mara, como se a própria casa sussurrasse que a decisão final já estava em curso, mesmo que ainda não fosse visível para todos.
Mara tomou a decisão que já não poderia ser desfeita. A matéria seria mantida sob proteção da lei, cortando as ambiguidades com uma decisão pública que não recua. Camila cruzou o salão com a mesma confiança refinada de quem sabe lidar com qualquer crise sem suar. Um sorriso contido, o olhar que parece medir o peso de cada palavra. Ela deixou uma sombra de promessa perto de Mara, oferecendo financiamento privado para silenciar a confissão que ainda não havia sido proferida em voz alta. Mara observou o gesto sem fisgar a isca. Não era apenas dinheiro. Era a mão que empurra o equilíbrio, a chance de manter o casamento intacto às custas de uma verdade que poderia desabar tudo ao redor. O silêncio que caiu na sala parecia mais duro que qualquer panela de champanhe. Pesava nos ombros, marcando cada batida de relógio. O celular do filho piscou uma despedida discreta, e Camila retomou o caminho com aquele passo que diz: "Estou do seu lado, mas apenas até onde for conveniente." Mara segurou o objeto, sentiu o frio da tela, o peso da decisão que não era mais dela sozinha. À tarde, a mansão pareceu respirar de outra forma, quando Mara apareceu na varanda para encarar a multidão de jornalistas que rodeava a família. Camila, ao lado da sogra, exalava serenidade pública, enquanto Mara falava com voz baixa sobre responsabilidade e prudência, sem escancarar a ferida que latejava por dentro. O ambiente, entre taças tilintando e sussurros, viu Mara sustentar a verdade sem jorrar a dor de imediato. E então, uma frase deslizou para o ouvido de Mara. A audiência reage ao que é visto como coragem, não ao que se esconde. Você defenderia a integridade da família ou protegeria a sogra, mesmo que isso custe o casamento? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto Camila sorria com aquele brilho que não era de bondade, mas de cálculo. Só então, Mara percebeu que aquele momento público seria essencial para qualquer decisão que viesse a tomar mais tarde. Naquela noite, uma semana depois, o noivo apareceu para conversar. Não com bravura, mas com a franqueza cansada de alguém que viu o que se aproxima. Talvez Camila tenha planos que vão além do que os olhos conseguem ver. Ele admitiu que apoia Mara publicamente, mas não rompeu com Camila. O vínculo é antigo demais, as consequências complexas demais. O silêncio entre eles pesava mais que qualquer palavra, e Mara, observando a hesitação dele, viu a rachadura na aliança que sempre jurou ser inquebrável. O tempo marcava cada respiração, uma respiração que traía a verdade que não poderia mais ficar escondida. Enquanto isso, Helena Costa, a advogada, manteve o pulso firme. Não haveria movimento precipitado. Ela propôs uma coleta de evidências com rigor jurídico, documentando conversas e mensagens sem alarmar Camila, pensando numa linha de ação que pudesse sustentar uma denúncia sólida sem explodir a cerimônia. Mara começou a registrar tudo discretamente, guardando as gravações, os prints, os horários, como quem costura uma verdade em silêncio. O caminho era claro: provar sem estremecer a casa inteira com um ataque aberto. O peso dessa decisão parecia crescer a cada noite. Em meio às conversas contidas, Camila tentou outra vez, oferecendo empréstimo privado para calar Mara de vez, como quem tenta subornar a própria consciência com uma moeda de prata. Mara recusou, mas o recuo da outra parte não trouxe alívio, apenas confirmou que o jogo estava longe de terminar. A notícia pública sobre a investigação começou a circular, e a sogra, ao lado de Mara no palco da cidade, emergiu como símbolo de coragem contra a hipocrisia da etiqueta. A percepção da comunidade mudou aos poucos. Não era mais apenas uma princesa de salão. Era alguém que enfrentava uma teia de interesses com a dignidade de quem não entrega o que não pode entregar. O noivo, ainda dividido, mantinha o discurso de apoio, mas reconhecia que não era simples pôr fim ao que Camila representava sem consequências legais pesadas. Algumas semanas depois, Helena sugeriu uma saída que não comprometia o casamento de forma impiedosa. Uma linha de ação protegida pela lei, cobrindo a sogra e mantendo Mara firme no que era justo, sem acolher a violência nem a calúnia como soluções. Entre as paredes da casa, as tensões se transformaram em uma estratégia, e Mara sentiu o peso de cada decisão que ajudava a construir uma saída sem derrubar ninguém inocente.
E enquanto a cidade testemunhava a construção de uma posição mais sólida, Mara entendia que cada passo trazia um custo, e que o preço da verdade não é apenas a exposição, mas a maneira como se sustenta diante daquilo que não pode ser ignorado. Nova pista. Na papelada, Mara encontra um recibo com o nome de um investidor externo ligado a Camila, uma ligação que ninguém esperava. Naquela manhã, o salão de festas da mansão parecia menor sob a sombra da revelação que pairava no ar. Ana, filha de Mara, aproximou-se da mesa de apoio com a pasta fechada, os dedos inquietos tocando o couro como quem afaga um segredo. Ao abrir as folhas, Mara sentiu o peso de um selo antigo, de contratos velados que ligavam Camila a um esquema antigo de empréstimos entre famílias rivais da sogra. O documento trazia números, assinaturas, um código de dívidas que ligava a jovem à teia de riqueza que cirurgias de poder tentavam manter intacta. O jasmim dos buquês perfumava o ambiente, mas cada respiração parecia medir-se ao compasso do suspense. Helena Costa, advogada de Mara, observava com o olhar firme, pronto a indicar o caminho seguro sem abrir portas para uma tempestade pública. Mara segurou a carta com a mão que tremia pouco, o peso da história assinalando a distância entre o que era conveniente e o que precisava ser visto. O tempo, naquele instante, parecia distorcido, cada segundo esticando-se como uma corda pronta para romper. Ela reconheceu, nesse pequeno pedaço de papel, que a cerimônia não seria apenas um ritual de alianças. Seria o ponto em que a verdade deixaria de ser segredo ou sussurro. Aquela mesma sala, Camila manteve o sorriso que sempre sacrificava a verdade à aparência. Mara ergueu o documento e a luz da lâmpada oscilou sobre as páginas, revelando o que não cabia mais em dúvida. Camila era citada em contratos antigos, o tipo de acordo que prendia pessoas a dívidas invisíveis. Um murmúrio percorreu o salão, e o noivo, de olhos amplos, tentou manter a compostura do anfitrião, mas o peso da prova já não cabia nas palavras dele. Camila, diante do peso, aprumou a espinha, mas as marcas da ambição traíram o tom que ela tentava manter. Mara ouviu o ranger de madeira sob os pés de quem se deslocava para ver melhor, o tilintar das taças soar como letreiro de perigo. Ela respirou fundo e, com voz baixa, lembrou a si mesma que o dilema não era apenas expor alguém, era decidir como fazê-lo sem ferir quem já não poderia voltar atrás. Uma frase pairs de passagem corta pela sala e o tempo volta a medir-se. Você defenderia a integridade da família ou protegeria a sogra, mesmo que isso custe o casamento? Isso não foi apenas uma acusação. Foi um convite duro para encarar a linha que separa lealdade de traição. O noivo, que parecera inocente, até então encarou Camila com a distância de quem percebe que uma mentira tem peso de aço sobre o futuro. Ele admitiu que não sabia de tudo, que não poderia abandonar Camila sem consequências legais, mas insistiu que não poderia permitir que a verdade destruísse o que ainda lhes dava a chance de reconstruir a vida juntos. Mara ouviu cada palavra como quem recolhe peças de um mapa que pode conduzi-la a um lugar seguro ou a um vazio. A conversa, embora tumultuada, parecia abrir um corredor de possibilidades onde a ética não girava sozinha, mas acompanhada pela responsabilidade de não punir sem justiça. O semblante de Camila não esmoreceu, mas a máscara por dentro parecia ceder sob a evidência de que o casamento não seria apenas uma fachada de paz. À noite, a sogra, com a respiração contida, deixou que Mara a acompanhasse até a varanda onde o oceano sussurrava promessas antigas. A conversa, entre pausas e olhares, revelou uma saída que não passava pela destruição. Preservar a herança sem violência, por meio de um acordo estruturado, sob supervisão jurídica, que colocaria limites claros para Camila e protegeria Mara de novas investidas. Helena Costa traçou, com palavras precisas, o esqueleto de um trust que asseguraria a transferência de ativos sem abrir portas a chantagens futuras. Ana, com a sobriedade de quem carrega segredos de muitas gerações, revelou pequenas pistas que sustentavam aquela estratégia: provas organizadas, registros de dívidas, documentos que podiam sustentar a narrativa sem colocar cada relação sob fogo cruzado. Mara, olhando para a sogra, reconheceu o custo real de qualquer decisão.
Não se tratava apenas de vencer uma briga, mas de construir uma casa que resistisse às indiscrições do mundo. O peso de tudo aquilo recaiu sobre as pessoas como uma lente que amplifica cada intenção. A tensão no ar, carregada de silêncio, sugeria que a próxima jogada exigiria coragem, paciência e um pacto de honra que pudesse sustentar o legado sem ferir os que já não podiam pagar o preço da violência. Naquela noite, a cidade parecia menor diante das verdades que se erguiam entre sussurros e ofícios legais. Camila, ainda sorrindo, oferecia uma figura de vítima diante do salão, tentando manter a narrativa de inocência, mas a credibilidade já começava a esfarelar-se com cada relato de testemunhas e cada registro que aparecia nos arquivos. A sogra, por sua vez, ergueu a cabeça com a dignidade de alguém que sabe que a fortuna não vale uma noite de tranquilidade vencida com mentiras. Propôs uma solução para o legado que não dependa da violência, colocando o bem-estar da família acima de qualquer interesse próprio. O noivo, que esteve dividido entre o afeto e a necessidade de justiça, mostrou-se à altura da decisão que se aproxima. Não mais posso fingir que tudo está bem, disse sem palavras, apenas com a firmeza de quem sabe que o chão sob os pés pode desabar a qualquer momento. Ana, em silêncio, ouviu cada detalhe, anotou cada nuance, e Mara carregou consigo a convicção de que aquele movimento poderia mudar a história de todas as gerações envolvidas. A casa, antes cenário de aparências, começou a respirar de forma nova, com o peso de uma verdade que não poderia mais ser contida. Nova pista. O que Mara descobriu na papelada revela uma ligação entre Camila e um investidor externo. À tarde, na sala de estar da mansão à beira-mar, Mara reuniu a família com a frieza que a idade ensinara a usar quando o mundo pesado precisava mudar de direção. O perfume caro das cortinas, o tilintar tímido das taças e o som distante do mar viravam testemunhas de um momento que prometia não deixar ninguém igual. Mara olhou para cada rosto, sentiu o peso do silêncio e, sem rodeios, abriu a pasta que vinha escondida sob a mesa. As provas começaram a desfilar em voz baixa. Prints de mensagens, notas antigas, gravadas em uma sequência que não deixava brechas. O ar ficou carregado. Camila, de máscara carismática, tentou alinhar um sorriso, mas os olhos traíam a vontade de recuar. Não vim para acusar sem fundamento, disse Mara, mantendo a voz firme. Vim confirmar a verdade que já nos espreitava desde o começo. A sala respirou de forma irregular, como quem percebeu que o chão sob os pés era mais fino do que parecia. O primeiro slide tinha apenas uma pergunta: quem, de fato, manipula quem? A partir dali, cada peça revelada carregava uma consequência externa, uma promessa de dinheiro que passava de mão em mão, um acordo disfarçado de amizade, uma vela de igreja que parecia apagar-se quando Camila se aproximava para falar de benevolência. À medida que Mara descrevia a teia, Camila abriu a boca para uma réplica de inocência, mas a palavra ficou engasgada pela verdade que já não cabia no sorriso que costumava usar. No centro da sala, a sogra apenas ergueu uma sobrancelha, sem pressa, e aplaudiu, com uma graça que parecia desmontar as acusações sem quebrar uma única peça do que já estava colocado. Horas depois, Camila retraiu o que tentava parecer virtude. A imagem pública que tanto alavancara começou a ganhar fissuras visíveis. A multidão de convidados que antes a cercava com elogios ficou silenciosa, cada olhar pesando como uma moeda antiga que lembra o preço de cada escolha. Mara, por sua vez, não cedeu àquela tentação de vencer pela derrota do outro. Manteve o registro, mostrou o fio que ligava cada segredo ao passado da sogra e ao orgulho que sustentava a fortuna de todos. À noite, Helena Costa, a advogada de Mara, recebeu Mara em confidência discreta, confirmando que evidências legais não deviam ser expostas para ferir a cerimônia, mas tampouco podiam ser ignoradas. Naquela linha tênue, Mara perguntou a si mesma o que significava agir com responsabilidade, expor para punir ou preservar para proteger quem não tinha culpa no cartório do crime. No momento em que Mara reconhecia que não estava sozinha, Ana, filha dela, havia ouvido conversas que ligavam Camila a ultimatos antigos. Tudo começou a assumir uma cor diferente.
A sala de estar parecia menos imponente, e mais um campo minado onde cada decisão erguia um peso de dor e esperança. O toque de seda dos vestidos dos convidados, o carimbo de uma pasta que Helena colocava sobre a mesa, o som das chaves na porta ao fundo, tudo parecia participar de uma grande coreografia de risco. Horas depois, Ana revelou uma carta antiga, guardada em segredo por anos, que selava a proteção entre as famílias. Não era apenas uma peça de papel. Era um compromisso que prometia amortecer a queda de Mara caso o vendaval da verdade a atingisse. O peso do documento assinado, ainda úmido de confiança, recaiu sobre Mara como uma bússola. Ali havia uma linha que não podia ser cruzada sem destruir o que restava de dignidade. E à beira do salão, o som do mar parecia responder em ondas curtas, como se o oceano soubesse que aquela reconfiguração do destino tinha início ali, naquela tarde em que tudo parecia inaugurado pela coragem de dizer a verdade. No meio do debate, Camila, buscando manter a pose de vítima, tentou erguer um véu de desculpas e boa-fé diante da plateia. A cada frase surgia um novo risco, a possibilidade de que a cerimônia se tornasse palco de escândalo público, a ameaça de que a reputação da família, já tão coberta de véus, desabasse sob o peso de uma revelação passada que não podia mais ser escondida. A multidão concordava, hesitante, com as palavras da sogra que insistiam na proteção da herança sem violência, um gesto de que havia saídas, mesmo que custassem a mesma máscara que Camila insistia em manter na pose de inocência. Mara, no entanto, não recuou. Ela apenas separou o que era essencial do que era manipulação, deixando claro que a justiça precisava ser prática, não idealizada. À medida que o encontro avançava, Helena sugeriu uma linha de ação que permitisse avançar sem apagar a história de ninguém. Evidências reunidas, testemunhas contidas, a lei servindo de âncora para que a verdade não se perdesse no calor da pressa. O movimento de Ana, o brilho de uma vela apagando-se lentamente, o bater de pés na sala de estar mostravam que a decisão iria muito além de uma discussão familiar. Era a construção de uma nova forma de proteger quem importava, sem destruir o que havia sido construído com cuidado. Mara percebeu que aquela noite não era apenas sobre Camila ou a sogra, mas sobre o que cada um estava disposto a deixar para trás para que a família não virasse um mercado de silêncio. O confronto, enfim, não era apenas sobre quem merecia a herança, mas sobre quem merecia a verdade. E então, no ponto medianamente segundos, Mara inclinou-se levemente para frente, olhando nos olhos da filha e da advogada, procurando a linha que não seria cruzada de novo. Ela não prometeu vingança, prometeu responsabilidade. E quando Camila tentou se esconder atrás do riso contornado de quem acredita ter tudo sob controle, uma testemunha inesperada apareceu com uma fita que derruba todas as máscaras. Camila tentou encobrir o que sabe, mas uma testemunha inesperada aparece com uma fita que derruba todas as máscaras. Naquela sala de estar da mansão à beira-mar, onde o vidro refletia a água vandas de luar, Mara, a mãe protetora, observou o pulso acelerado de cada presente que parecia pesar mais que as palavras. Ela tinha a disciplina grave de quem já viu o que o silêncio custa quando não se sabe quem está sorrindo por trás da máscara. O celular que o filho entregara de manhã repousava na palma da mão, frio como uma mão de anjos. Ao erguer o olhar, Mara notou que a tela piscava sozinha, como se insistisse em falar, e ao abrir, a mensagem veio não como bilhete de festa, mas como uma chave para uma porta que não deveria ser aberta naquela hora. Era uma conversa que, na superfície, parecia banal, porém prometia desvelar uma conspiração entre Camila, a noiva, e a sogra, mulher de fibra pública impecável, que guardava a fortuna da família como se fosse uma extensão do próprio punho. Em seguida, as palavras da mensagem tomaram peso de aço. Camila queria ficar calma depois do casamento, dizia o texto codificado, para então puxar o dinheiro da sogra com a suavidade de quem não deixa rastro. A frase soava inocente, mas Mara percebeu que cada vírgula escondia planos frios de ganho. O peso do peso recaiu sobre o peito dela como uma padaria de objetos que caem de uma prateleira. A cada segundo, a cerimônia brilhava menos. 60 segundos, repetiu para si,
não como contagem de tempo, mas como causa de decisão. Agir de modo que a verdade não fosse apenas um grito que ecoasse pela casa, mas uma ação que pudesse manter a dignidade sem destruir a vida que havia dentro daquela casa. O relógio parecia respirar junto com Mara, sincronizado com o medo que lhe apertava a garganta. Logo, o filho aproximou-se, com um gesto contido, entregando o celular de volta a Mara e pedindo o segredo. O pedido veio com a pressa de quem sabe que o tempo não perdoa. Silêncio até que a cerimônia passasse. Nos olhos dele havia um pedido de compaixão que pouco tinha a ver com a etiqueta de uma festa de casamento. Mara viu nele o peso de uma decisão que era maior que a própria promessa. Sentiu que a sala inteira respirava junto com ela, prendendo a respiração entre taças que ainda cintilavam. Ela guardou a evidência entre as dobras da bolsa, não para negá-la, mas para não transformar o momento em uma denúncia pública que atraísse holofotes desavisados sobre um território já sensível. O ambiente ficou mais tenso ainda. O tilintar das taças, o sussurro contido dos convidados, o silêncio que parecia ouvir cada batida do coração de Mara. Naquele mesmo salão, o convidado principal moveu-se com uma calma que parecia teatral, mas carregava uma lição prática. Ergueu a taça de vinho como se brindasse a uma verdade que todos fingiam não ver, e seus olhos percorreram Camila com um cuidado que não combinava com aquele rosto que, naquele instante, tentava parecer benevolente. Camila respondeu com uma graça manchada de cálculo, enquanto o noivo, contido, trocava olhares com Mara, sinais que não precisavam de palavras para dizer que o jogo tinha mudado. A atmosfera, que até ali era de celebração, tornou-se uma linha tênue entre aparência e verdade, entre desejo de manter a cerimônia intocada e o peso de um segredo que poderia despedaçar uma confiança construída há anos. Mara, de pé, sentiu a fragilidade do seu papel, proteger o filho sem permitir que o preço da verdade custasse o futuro dele. Horas depois, a sogra rica convocou uma reunião da família para discutir, de forma velada, a suposta proteção da herança. Camila manteve o firme disfarce de parceira dedicada, mas os passos dela, acelerados, contavam outra história para quem sabia ler. Ana, a filha de Mara, trouxe uma peça antiga do quebra-cabeça. Uma dívida antiga ligada a Camila, que insinuava ligações com investidores que não compareciam aos cartões de visita. Mara ouviu com o coração pesado que poderia haver muito mais por trás da máscara de Camila do que os olhos vilam. Helena Costa, advogada de Mara, falava baixo sobre cautela jurídica, sobre a necessidade de evidências sólidas sem alarmar a casa. Enquanto tudo aquilo acontecia, a multidão aplaudia Camila no discurso público de generosidade. Mara sentiu o peso de ser vista como alguém que poderia encorajar uma ruptura para salvar a verdade. A dúvida, que sempre acompanha escolhas difíceis, acabou por virar o motor de cada decisão que ela tomaria dali em diante. No fim de tarde, volta-se a falar da necessidade de uma saída. Helena ofereceu uma estratégia que pudesse sustentar a verdade sem desfazer o equilíbrio, uma linha de ação que não arrastasse a cerimônia para o abismo, mas que mostrasse a disposição para agir. Mara, entre a responsabilidade de manter o filho protegido e a coragem de expor a verdade, perguntou-se se valia o preço de abrir mão da tranquilidade que a casa ainda oferecia. A cidade, em frente à tela de um noticiário que ainda era quase uma cortina improvisada, assistia à mudança de rumo. Camila parecia cada vez mais isolada no palco público, e o noivo, ainda que dividido entre amor e lealdade, começou a manter uma posição claramente em defesa de Mara. Ana, por sua vez, aproximou-se de Mara e revelou uma carta de proteção que parecia prometer salvaguardar a herança sem destruir o que restava de confiança entre as famílias. O peso das escolhas não chegava apenas à porta da casa, mas ao centro do que cada um acreditava ser justo. E no silêncio que ficou entre as vozes, Mara lembrou que a decisão final ainda poderia mudar tudo, ora para proteger, ora para punir, sem que ninguém voltasse atrás. O momento final chegou com um tom de urgência que parecia crescer no peito de cada pessoa presente. Mara, com Helena ao lado, ouviu a responsabilização de Camila se consolidar na sala.
O noivo afirmou, publicamente, que não poderia continuar sem enfrentar a verdade, e o casamento ficou suspenso indefinidamente. A sogra olhou para a filha com uma calma que apenas quem carrega uma carta de proteção pode sustentar, e revelou que o legado poderia ser preservado sem derramamento de sangue, desde que a lei fosse a guardiã de cada passo. Ana, por fim, trustou uma última certeza. A rede de mentiras havia sido desfeito o suficiente para que a verdade pudesse existir sem que o mundo inteiro fosse consumido pelo fogo. O clímax não trouxe a paz, apenas a certeza de que o próximo movimento exigiria coragem ainda maior. E, enquanto as cortinas de vidro refletiam o mar lá fora, Mara percebeu que o preço da justiça não seria menor daqui em diante, mas poderia ser pago sem que ninguém tivesse que se entregar à violência. A verdade final é revelada. Não era apenas sobre riqueza, mas sobre refazer vínculos quebrados para salvar vidas. Naquela manhã, a mansão beira-mar parecia ter engolido o tempo. Mara, 58 anos, permaneceu no centro do salão, onde a cerimônia do casamento do filho decorria como um ritual de aparência impecável. O tilintar das taças, o murmúrio contido dos convidados, o perfume de jasmim dos buquês e o piso polido desenhavam uma cena de harmonia que escondia dentes afiados. O celular do filho, repousando na palma dele, piscou. E, num ato de prudência, ele fechou a tela antes que alguém notasse. Mara estendeu a mão, pegou o aparelho e leu uma mensagem codificada que falava de uma conspiração envolvendo Camila e a sogra. Não era uma ameaça, era um teste. Uma contabilidade emocional sobre quem agiria quando o pano vermelho finalmente fosse erguido. O peso da tela transformou-se em ferro na mão dela. Apenas 60 segundos a separavam de um quebra-cabeça que poderia desfigurar tudo. A papelada invisível já começava a se mexer na cabeça de Mara. A frase parecia inocente, mas ao ler, ela compreendeu o plano por trás do encanto de Camila. A futura esposa prometia ficar calma após o casamento para agarrar o dinheiro da sogra. Uma manobra que não exigia violência física, apenas silêncio e uma linha fina entre desejo e ganância. Mara respirou fundo, sentiu o chão da sala murchar sob os seus passos. 60 segundos não eram apenas tempo, eram a distância entre fazer a coisa certa ou manter a máscara intacta para não perturbar o brilho da cerimônia. Ela olhou ao redor, as vozes, as taças, a mão firme do filho que tentava manter tudo sob controle. Ninguém via a decisão que já tomava em segredo. O filho aproximou-se devagar, entregando o celular a Mara com um pedido não dito, que ficasse entre eles para não estragar o dia. Mara percebeu que o relógio social apressava tudo. Guardar a informação parecia a resposta mais segura, mesmo que desconfortável. Impediria a propagação do segredo naquele instante, evitaria ruína pública e, quem sabe, manteria o casamento intocado por mais tempo. Naquela sala de mármore, o peso de uma possível revelação discorria entre olhares. Camila segurando o olhar do noivo com uma calma que não era inocência, e ele, contido, recusando-se a agir sem cobrir o segredo com promessas. A tensão cresceu quando o convidado principal levantou a taça com um gesto de generosidade, um vinho que parecia inocente, mas que no silêncio carregava intenções não ditas. Mara observou os olhares cruzados entre Camila e o noivo. O brilho nos olhos dela não deixava dúvidas. A engrenagem social, com seus juramentos e favores, era mais poderosa que qualquer palavra. Ela manteve o silêncio por dentro, registrando cada detalhe, cada respiração que se prendia no tempo entre o brinde e o suspiro contido da multidão. Em casa de família tão rígida, cada sorriso era uma lâmina. E Mara, apesar do sangue reluzente da justiça que corria nas veias, escolheu o caminho da contenção, pelo menos por hora. À tarde, Mara, Ana e Helena Costa reuniram-se discretamente nos corredores silenciosos da mansão. Mara segurou o envelope de proteção que tinha ficado de lado, mostrou notas antigas e comparou datas com os comprovantes que Helena sugerira guardar. Ana, com a delicadeza de quem sabe guardar segredos por anos, confirmou ter ouvido conversas sobre ultimatos de Camila ao noivo. Helena,
Prática e implacável, reiterou a necessidade de evidências legais antes de qualquer ação. Nada de panos quentes, apenas documentação sólida que não alarmasse Camila. Camila, em público, continuava a erguer a máscara da benevolência, oferecendo apoio à sogra com gestos amplos para que ninguém desconfiara do que se tramava nos bastidores. A reputação de Mara, por sua vez, ficou sob o escrutínio da sala, uma vez que muitos olhares se voltaram para a mulher que ousava colocar a verdade acima da conveniência. Entre a marina de imagens, Mara sentiu uma curiosidade tensa crescer. E se a verdade, embora dolorosa, fosse o único caminho para proteger o filho e a família? O dilema era mútuo entre medo e coragem, entre a vontade de preservar o casamento e a responsabilidade de expor uma teia de extorsão. Helena manteve a prudência, registrar conversas, reunir provas, não deixar que Camila manipulasse a cena pública com acusações vazias. A cada nova peça, Mara percebia que não estava sozinha. Ana mostrava-se uma ponte entre a mãe e a sogra, alguém que guardava segredos que poderiam sustentar o argumento de Mara sem destruir laços benéficos. O dia seguia com a cidade ao redor, uma plateia que não desejava ver a verdade, mas que aos poucos começava a sentir o peso da justiça que se aproximava. Naquela noite, Camila sentiu o chão tremer sob os próprios passos. Mara, com a ajuda de Helena, apresentou uma armadilha ética baseada em evidências protegidas por leis de confidencialidade, uma jogada que não buscava humilhar, mas obrigar Camila a encarar as consequências de seus planos. A família do noivo reuniu-se para entender o que Mara sabia, e Camila, sob os olhos cansados da plateia, manchou-se com etiquetas de oportunismo, perdendo a aura de vítima que vinha cultivando. O tempo passou sem que o círculo deixasse transparecer o que viria a acontecer, e a sogra, com Mara ao lado, começou a desenhar uma solução para preservar o legado sem violência. Um acordo que protegesse a herança sem abrir portas para o silêncio cúmplice. Ana, por sua vez, entregou uma carta antiga que sugeria que Camila tinha uma dívida antiga ligada a um investidor externo, uma peça que deslocava o eixo do poder sem que ninguém percebesse. Foi numa manhã seguinte, com o coração ainda duro, que Mara decidiu agir com a cautela de quem sabe que o custo da vitória pode ser alto demais. Um chefe de polícia consultou Helena apenas como consultora, para manter a discrição jurídica, e o que começou como uma investigação silenciosa ganhou o peso de uma decisão pública. Camila seria exposta apenas com a devida proteção à integridade de todos. Ana, finalmente, mostrou a Mara que havia uma linha sólida de apoio familiar pronta para resistir às pressões de Camila. A sogra não era apenas vítima, mas quem poderia protegê-la e, por extensão, a Mara, com uma cláusula de proteção integrada aos acordos de herança. O noivo, ainda dividido, reconheceu que a verdade precisava vir à tona, mesmo que custasse o casamento, e Mara, firme, aceitou que a verdade poderia não ser conveniente, mas seria a única ponte real para um futuro sem violência. À medida que as evidências ficaram mais fortes, Mara percebeu que o tempo não estava a favor de quem hesita. Camila tentou uma última manobra de silenciamento, oferecendo financiamento privado para encerrar a investigação, mas Mara recusou. O gesto apenas fortalecia a sua posição moral. A cidade inteira começou a perceber uma mudança de percepção. A sogra, acompanhada por Mara, tornou-se símbolo de coragem pública, e o noivo mostrou-se de fato disposto a defender a verdade, mesmo que isso custasse o que restava do casamento. Helena ofereceu uma saída lícita que poderia proteger a sogra sem destruir a relação entre Mara e seu filho, e a decisão começou a parecer um caminho mais humano do que o confronto aberto. Em meio a diques de dúvidas, Mara aceitou que a justiça não significa violência, mas responsabilidade, que o legado não depende apenas de riqueza, mas de dignidade. Foi o dia em que Ana revelou que Camila tinha sido assistida por um investidor externo, uma peça que desmontava a imagem de Camila como vítima. Mara confrontou Camila com as evidências diante de testemunhas, e a verme da mentira estremeceu. A noiva não resistiu ao escrutínio público, enquanto o noivo reconheceu que não sabia da totalidade da verdade. A sogra, com Mara ao seu lado,
Articulou uma solução para preservar o legado sem derrubar ninguém pela força, e a reunião familiar que se seguiu tornou-se o ponto de inflexão. O acordo foi aceito com a condição de que a proteção aos inocentes não fosse violada. O casamento permaneceu adiado, não derrotado, e Mara, acompanhada pela filha Ana, olhou para o futuro com uma mistura de cansaço e alívio reservado. O anúncio público chegou ao final da noite, e a cidade observou a justiça sem violência, reconhecendo que veio acompanhada de uma dor necessária. Mara atravessou a praia ao fim do dia, o vento salgando o rosto, o sol mergulhando no mar, e percebeu que os laços que pareciam frágeis haviam acabado por se fortalecer com transparência e coragem. Ela não pretendia apagar as feridas, pretendia que não fossem em vão. No silêncio, a mãe que protege a família viu surgir uma nova forma de cuidado, onde a dignidade não era negociável e a violência não era opção. O peso da verdade, enfim, encontrou um equilíbrio que não apagava o passado, apenas o reescrevia com justiça. E ali, entre o amarelo do pôr do sol e o azul profundo do oceano, Mara deu o passo final. O legado que escolhera proteger não era apenas o dinheiro ou o título, mas a convivência entre pessoas que aprendem a escolher umas pelas outras. Compartilhe nos comentários o que você faria diante dessa virada. Proteger a família ou expor a verdade? A história encerra com Mara em paz, sabendo que a verdade não apenas salvou a família, mas também revelou o que significa proteger o que é mais precioso, uns aos outros.